Tá. Boa noite, gente. Agora nós vamos dar continuidade com a última palestra de hoje. E essa palestra será ministrada pelo professor Fábio. O professor Fábio Gomes é professor adjunto 2 na Universidade Federal do Pará. Ele é doutor em biotecnologia, mestre em ciência e tecnologia de alimentos e graduado em engenharia de alimentos pelo UFPA. E também possui curso técnico em química industrial pelo IFPA. Ele tem experiência na área de biotecnologia, com ênfase em microbiologia industrial, com enfoque em bioprodutos. Em ciência e tecnologia de alimentos, atua com tecnologia de produtos de origem vegetal, no controle de qualidade e no desenvolvimento de novos produtos. Ele atua principalmente nos temas de bioprocessos, biodiversidade microbiana, adsorção e desorção de compostos fenólicos, flavonoides, estabilidade da emulsão no suco de açaí e desenvolvimento tecnológico de plantas amazônicas. Bem-vindo, professor. A gente agradece pela sua disponibilidade e participação aqui e também, novamente, pedimos desculpas pelo horário, que não está sendo conforme a programação, mas muito obrigada. E também para todo mundo que está assistindo a palestra, façam atenção no chat que a gente vai enviar a lista de presença. É importante que vocês assinem para que tudo seja contabilizado. Bem-vindo, professor. Obrigado, Beatriz. Boa noite a todos, né? Boa noite, Schubert. Boa palestra. Um prazer aqui estar na Semana do Calouro. O ruim é que estamos nesse modo virtual, né? Seria melhor estarmos no modo presencial, né? Como sempre foi. Mas essa SARS-CoV-2, né? Bem explicado pelo professor Schubert, né? Fez com que a gente se reunisse dessa maneira, tá? Então, vou tentar, né, fazer uma apresentação, né, de uma maneira mais interessante possível, né, em função do nosso tempo, tá? Aí eu só quero que alguém me diga se está aparecendo. Beatriz, pode confirmar para mim? Tá sim. Ok. Bom, então, pessoal, eu vou falar um pouco assim dessas possibilidades, né, da biotecnologia, né, da engenharia de bioprocessos aqui para a nossa região amazônica, tá? Esse curso de engenharia de bioprocessos é como se fosse um filho para mim, né? Eu só estou no UFPA em função da criação desse curso, e assim, pessoal, em 2015, quando eu entrei na universidade, me deram de presente, né, um presente muito legal, foi criar o curso, né, era uma equipe, mas assim, eu que fiquei responsável por criar, né, no sistema da UFPA, que é um sistema bem antigo, né, de inserção do plano pedagógico, das ementas. Obviamente que existe até hoje vários problemas, e a gente tem um NDE, né, a Faculdade de Engenharia de Biotecnologia tem um NDE, e que faz essas correções. Então, o curso de biotecnologia tem um NDE próprio e o curso de engenharia de bioprocessos tem um NDE próprio. E aí, em função disso, a gente debate, né, pega as demandas dos alunos, né, então está se formando a primeira turma agora, né, de engenharia de bioprocessos. O MEC, ele vai vir para avaliar o curso, né, de engenharia de bioprocessos, e com isso a gente, depois dessa primeira avaliação, ele dá o ok para que o curso seja validado, vamos dizer assim. Até agora a gente está só com uma promissória do curso, e com essa validação do MEC, a gente pode fazer alterações, né, no curso como um todo, tá? E isso já está sendo realizado, né, por uma comissão, e, assim, espero que esse curso sempre evolua, né? Porque o curso de engenharia de bioprocessos no Brasil, né, ele é muito novo, pessoal, né? Criado lá em 2000, lá na Universidade Federal do Paraná, lá com o professor Sokol. Então, assim, é um curso que sempre está evoluindo. E hoje eu vou mostrar um pouco, né, dessas possibilidades, né, da biotecnologia e da engenharia de bioprocessos na Amazônia, né, voltado para a Amazônia. Então, a gente tem essa super problemática da região amazônica, né, que principalmente são as queimadas, né, a gente está observando o aumento das queimadas, né, no nosso estado, e na Amazônia como um todo. Isso é muito prejudicial, né, porque a gente tem uma valorização desses ativos biológicos muito maior com a floresta em pé.
tá? Então, a questão de derrubar a mata para mineração, né, para gado, principalmente, né, os pastos estão aumentando muito, e também para venda de madeira, né, é muito prejudicial. O custo, assim, o custo-benefício é muito pouco, tá, pessoal? Então, hoje, se a gente faz um apanhado geral aqui, né, quais são os produtos mais exportados pelos estados, a gente fica com minério de ferro, né? Então, a tonelada de minério de ferro vendida principalmente para a China, reprocessar, custa muito pouco, né? Tipo, a tonelada são poucos dólares. Enquanto que, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina, que é o exemplo lá do professor Schubert, a vacina tem um custo agregado muito maior. Então, investir em biotecnologia, em processos, né, é muito mais, assim, vai trazer um lucro muito maior para o Brasil do que ficar exportando, por exemplo, soja, carne, né, madeira, ouro, tá? Então, assim, esse ponto eu sempre gosto de colocar para os alunos, porque a ideia do curso de Engenharia de Bioprocessos, como aqui na nossa região amazônica, não vou nem me adentrar ao estado do Pará, mas a região amazônica, existem pouquíssimas empresas voltadas para esse ramo, tá? Então, a ideia de formar vocês, tem um RH especializado aqui na região, é para isso, né? Para desenvolver esses negócios, que a gente chama de bionegócios, porque a lucratividade deles é muito maior do que, por exemplo, exportar minério de ferro, tá? Então, qual é tipo assim, como a gente deve seguir, né? Qual é o caminho que a gente deve seguir? Então, hoje já estamos com uma mudança no mundo, né? Principalmente nos países desenvolvidos, né? Que é mudar de uma economia linear, onde a gente extrai o nosso ativo, produz ele, consome e depois descarta, para uma economia circular, né, onde a gente pega esse ativo, né, produz ele, faz o processo produtivo, consome, repara ele, a gente pode reutilizar e reciclar, e isso entra nessa economia circular, tá? Hoje o Brasil ele já caminha um pouco para essa economia de reciclagem, tá? A gente não teria esse problema lá com o lixo, né, produzido na região metropolitana de Belém, se a gente fizesse a reciclagem, tá? Então tem países da Europa que já reciclam praticamente quase 90% do seu lixo e assim os danos à natureza são muito pequenos, tá? Temos que pensar no mesmo caminho, né? Temos que pensar nos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, tá? Que são objetivos muito importantes para que o mundo consiga avançar em termos de sustentabilidade, né? Não adianta eu utilizar toda a madeira que tem aqui no estado do Pará, né, para gerar um lucro para mim e para os meus descendentes, só que os descendentes dos meus descendentes, né, eles não vão ter mais essa oportunidade. Então, isso que vem do conceito, né, da parte de sustentabilidade. E a bioeconomia, mesmo sendo conceituada lá em 1925, né, que ela mudou o conceito, né, nesse ano, era muito relacionada a parte econômica que tinha alguma questão biológica envolvida. Tá? Hoje não, o conceito dela agora está bem mais amplo, né, a partir dos anos 90, e ela se articula sobre 5 conceitos chaves, que é o uso sustentável, né, dos recursos biológicos renováveis e da biodiversidade, tá? Desenvolvimento de bionegócios e bioprodutos, tá? Então isso eu já estou falando, né, desde o início daqui da palestra praticamente. A segurança hídrica, energética e alimentar. Então a população ela só está aumentando, a população do planeta, então a gente vai ter que ter a segurança hídrica, energética e alimentar para todo mundo, né? Uma excelência científica e de negócios, né? Então, ou seja, fazer ciência na fronteira do conhecimento, né? Então, quando o professor Schubert fala, aqui no Brasil nunca foi pensado numa vacina com RNA mensageiro, nunca foi pensado uma vacina usando determinado vetor. Então a gente está vendo que isso está mudando, né? Essa excelência científica está mudando. O ruim é que sempre acontece isso quando vem, por exemplo, uma pandemia, né? Que era uma coisa que a gente não imaginava, mas tem que ter essa quebra, né, do paradigma para poder avançar no desenvolvimento do planeta,
tá? O desenvolvimento sustentável, obviamente, e uma economia circular. Então, aqui seria o ideal, né, a gente ter uma economia sustentável de longo tempo, né, utilizando de uma maneira mais racional os recursos naturais, tá? Isso seria o ideal, tá? Então, como contribuições possíveis, né, da biotecnologia e da engenharia de bioprocessos, o nosso laboratório ele vai trabalhar, por exemplo, na produção de bioplástico, né? Então, a gente sabe toda a problemática que causa o plástico, né? Ele demora, o plástico produzido de derivados de petróleo, pessoal, ele demora 400 anos para ser degradado pela natureza. Então, assim, o copinho plástico que eu tomei água ontem, ele vai demorar 400 anos para ser degradado. O cotonete que eu utilizei, que são esses produtos plásticos de uso único, né, demoram 400 anos. Então, assim, é muito complexo, né? Eu já tenho estudos dizendo que vai existir mais plástico nos oceanos do que peixes, né, até 2050. Então, assim, a gente precisa repensar, né? Então, qual seria a alternativa para esses plásticos aqui de origem de petróleo, né? Seriam os bioplásticos, tá? Então, a gente tem bioplástico que eles vão conseguir se degradar, né, na natureza de uma maneira mais rápida, tá? Isso já está sendo discutido de uma maneira global, tá? Então, a União Europeia, ela já sentou o martelo, dizendo que plástico descartável, né, vai ser banido, e principalmente aqueles plásticos oxibiodegradáveis, porque qual foi a sacada da indústria, né, de plástico? Vamos adicionar determinados compostos químicos no plástico que ele vai se dissolver, né? Ele vai conseguir se dissolver de uma maneira mais rápida. Só que ele não está sendo, pessoal, degradado, né? Ele só está sendo dissolvido e vai gerar microplástico, que é uma coisa pior do que ter o plástico lá do tamanho normal dele, porque o microplástico ele vai entrar na cadeia alimentar de vários animais, tá? Chegando até ao homem, tá? Então, isso não é só uma discussão mundial, a gente tem aqui também no Brasil, né, as câmaras, né, os deputados já trabalhando em leis para proibição, principalmente de canudos plásticos, né? Isso aqui em Belém também, eu acho que foi do ano passado que eu peguei essa imagem, mas assim, já existem projetos em andamento, acho que aqui em Belém também já tem um decreto que trata sobre isso, então é um assunto muito pertinente, tá? Só que o porquê ainda não tem, né, essa produção em massa de bioplástico, porque existe essa maturidade, né, esse gap aqui em maturidade, tá? O plástico produzido do petróleo já é um processamento, pessoal, muito bem elaborado, já muito bem consolidado pela indústria, tá? Então, os bioplásticos ainda estão sendo estudados, tá? Então, não tem ainda como competir, né, tanto a nível de produção quanto a nível financeiro, tá? Só que as perspectivas são muito boas, né? A gente tem aqui dois tipos de bioplástico, tá, pessoal? O bioplástico que ele tem uma base biológica, então ele vai reter o carbono, mas ele não é biodegradável, tá? Então, onde a gente tem exemplo disso é naquelas novas embalagens da Neutrox, da empresa Neutrox, que eles colocam green, I'm green, né? Eu sou verde. Então, ele vem de uma matéria, de uma base biológica, só que ele não é reciclado, tá, né? Ele não é biodegradável, tá? Reciclado ele é, tá? E o importante é trabalhar aqui, né, com nessa coloração aqui meio alaranjada, que são os plásticos biodegradáveis, tá? Então a gente tem o PLA, né, o PHA, né? Então, assim, são esses plásticos que são interessantes. E como exemplo, o Cevagba, né, o laboratório onde eu trabalho, a gente desenvolve bioplásticos, né, que são os PHAs, né, que são os polihidroxalcanoatos. Existem micro-organismos, pessoal, que eles retêm esses compostos em sua estrutura, né, no seu citoplasma, porque seria um material de reserva energética, tá? Fazendo determinados tratamentos, a gente pode gerar o plástico, né, gerar o bioplástico a partir
desses micro-organismos, tá? E só para vocês terem exemplo, tá? Então aqui, ó, material biodegradável em torno de 2 meses. Então é uma garrafa produzida com PHA, né? E depois de 2 meses ela é totalmente biodegradada, né? Em solo. E já o plástico de PET, né, como eu falei, são 400 anos para serem degradados. A aplicabilidade é o que mais tem, né? Então, assim, a aplicabilidade dos bioplásticos é enorme, tá? Já existe indústria aqui no Brasil, que é a PHB Industrial, tá? Produzindo esse bioplástico, tá? Que eles chamam de biocycle, né? Não é uma quantidade ainda significativa, mas a ideia é que já teve o start, né? Já começamos a ter o start. Os micro-organismos são os aqui, ó, alcanogenes, né? Então eles pegam, eles plantam, né, a cana-de-açúcar, né? Com o açúcar gerado, eles produzem por fermentação o PHA, e desse PHA ele pode ser destinado, né, a vários produtos plásticos, tá? Que podem ser reciclados. Depois esse produto ele entra, né, na compostagem ou na recuperação energética, fazendo com que esse carbono fique preso, né, e que ele não vá para a atmosfera, tá? Ele fica um carbono retido. Já existem vários tipos, né, de trabalhos que relatam isso, que seria a captação de carbono. Já existem, pessoal, financiamentos internacionais que pagam para que esse carbono fique retido em determinados materiais. Tá? Então, assim, a ideia de trabalhar com bioplástico só vem crescendo. Tá? Um outro trabalho desenvolvido no laboratório que eu trabalho é assim, a gente isolou micro-organismos de frutos de açaí, tá? E desses micro-organismos a gente conseguiu identificar a produção desses compostos bioplásticos, né, dentro desses micro-organismos, tá? E aqui é um trabalho ainda inicial, né? Então a gente pode ver que de lipídios neutros produzidos, que são os bioplásticos, a gente chega até 60%, né, de produção. Aqui é uma foto real, né, da produção, né, desse bioplástico, só essa última aqui que não. Mas aqui já é o nosso bioplástico, né, produzido, né, por micro-organismos isolados de frutos de açaí, tá? Uma outra contribuição possível para geração, né, de recursos aqui na Amazônia, que o SEVACPA também trabalha há muito tempo, é o desenvolvimento regional da Amazônia em relação à sua agricultura familiar, fruticultura e exploração sustentável de compostos bioativos, tá? Então, se a gente verifica quanto equivale, né, um composto bioativo no mercado, assim, 1 miligrama, pessoal, dependendo do composto, né, mas vale, assim, R$ 1.000, R$ 3.000, tá? Isso, ou seja, 1 miligrama, tá? Em relação ao composto fenólico, que são os compostos bioativos que a gente trabalha, tá? Então, o laboratório, né, desde 98, vem trabalhando com essas fontes tradicionais de compostos fenólicos, principalmente as frutas, né? Eles são distribuídos, né, são metabólitos secundários das plantas distribuídos largamente, tá? E um trabalho, o laboratório ele conseguiu isolar, né, a gente trabalhou, na verdade, com 300 plantas, chegando em 3 principais, tá? Fazendo determinados estudos, né, de viabilidade desses compostos. Então, a gente trabalha com folhas de ingá, ou a polpa de açaí, né, e folhas de Birsônia crassifolia, e hoje também estamos trabalhando muito com a questão do cacau, né, com a indústria do cacau. Então, aqui são alguns dados que eu não vou entrar, né, mas assim, são quanto que dessas partes dessas plantas a gente consegue extrair esses compostos antioxidantes, né, que vão ajudar o nosso organismo a combater radicais livres, por exemplo. Tá? Então, aqui são artigos publicados. Em relação a açaizeiro também, a gente tem vários trabalhos, porque ao longo da maturação do fruto, né, o fruto está verdinho aqui, né, então ele tem poucos compostos fenólicos e com o passar do tempo de maturação vai acumulando no fruto uma quantidade muito significativa de composto fenólico, chegando até a 1.400 miligramas por quilo de fruto. Tá? E não é toda a fruta que consegue reter, né, essa concentração tão elevada de composto fenólico. Então, aqui são vários trabalhos do grupo, né, que desenvolvendo, né, estudos com relação ao açaí, que é o tertolerácea. Tá?
Um outro trabalho também que a gente desenvolveu foi em parceria com o MAPA, né, porque a resolução, a instrução normativa, né, que caracterizava a polpa de açaí, ela era de 2000, né? Então foi um trabalho desenvolvido no laboratório também, junto com o MAPA e o governo do estado, para a gente dar novos parâmetros, né, nova padrão de identidade e qualidade à polpa de açaí. Então, em função disso, a gente tem, e também, pessoal, muito caracterizado com o que a indústria queria. A gente chamou a indústria e conversamos com essa indústria para saber quais eram as demandas que elas tinham. Então, por exemplo, hoje, se vocês pegam aqui a Instrução Normativa 37, né, que é de outubro, desculpa, de 2018, a polpa de açaí ela é caracterizada com uma polpa com teor de sólidos solúveis, né, a matéria seca, a partir de 8%. Né? Não existe mais a questão de açaí fino, médio, grosso, né, como a gente conhece aqui da região, que a gente sabe. Isso, por exemplo, falando com uma indústria lá da Europa, falando com uma indústria lá dos Estados Unidos, uma indústria lá da Ásia, eles não entendiam o que era açaí fino, médio, grosso. Para eles não fazia sentido. Então, a resolução do Brasil agora ela está mais adequada, né, para essa questão da demanda internacional pela polpa de açaí. Tá? Também a gente trabalhou em relação a conseguir pegar, adquirir esses compostos fenólicos de uma maneira mais com uma viabilidade econômica possível, né, tanto na preparação da amostra, na extração desses compostos fenólicos, em processos de purificação desses compostos. Então, a gente tem trabalhos, né, de secagem de folhas, né, qual é a melhor metodologia para a gente secar uma folha para que não degrade esses compostos de interesse biológico. Quais são as melhores estratégias, né, para a gente conseguir extrair esses compostos bioativos de uma maneira mais eficiente possível. Então, aqui a gente usa muito a ferramenta estatística, né, para a gente ter dados confiáveis. Tá? Como nós podemos purificar esses compostos também de uma maneira mais eficiente, utilizando, por exemplo, matrizes que não têm um custo tão elevado, né? Então, aqui são trabalhos também desenvolvidos pelo grupo. E, em função disso, a gente também conversa, né, com a indústria para a gente conseguir desenvolver inovação, né, em relação ao fruto de açaí. Então, tem uma startup, que é a Amazon Dreams, que nasceu, né, da Universidade Federal do Pará, e a gente conseguiu desenvolver uma patente, né, para produzir de um bate de fruto de açaí, açaí clarificado ou açaí purificado, óleo de açaí e esse bioresíduo enriquecido com um novo bate de açaí, a gente vai produzir uma polpa de açaí enriquecida com nitrogênio e fibras, por exemplo, que é o que a gente consegue ter aqui no produto final. E essa polpa de açaí, ela pode ter a característica de ser a primeira polpa light, né, onde a gente consegue reduzir em 25% a concentração de óleo, né, do açaí. Então, assim, é bem interessante. Os processos normais, eles pegam de frutos, de bate de frutos de açaí, né, únicos, né, produz a polpa, depois o açaí clarificado, dos frutos de açaí produz o óleo e dos frutos de açaí produz a polpa. Tá? Então, aqui, com essa patente, a gente produz de um bate de fruto todos esses produtos ao mesmo tempo. Tá? Aqui é a patente concedida, né, já o FPA, aqui é a característica dos produtos, então a gente tem um açaí clarificado, que é como se fosse um vinho de açaí. Nessa instrução normativa, a gente já caracteriza esse produto, o óleo de açaí e o açaí que a gente chama de açaí purificado, né, rico nesses compostos antioxidantes. Obviamente, pessoal, que o preço desse produto aqui chega a ser bem valorizado no mercado internacional, tá? Porque ele é um produto muito rico, né, em antioxidante. Sobre as folhas também existe uma outra patente junto com a universidade, né, que a gente consegue ter teores de compostos, desses compostos bioativos muito atraentes, né, para extratos também de Bisonium macracifolia, tá? Aqui já são outras patentes também desenvolvidas pelo grupo. Aqui a ideia seria realizar um processo fermentativo, né, com os próprios micro-organismos do
fruto de açaí, né? Então isso abre perspectiva, né, para a produção de alimentos fermentados, né? Então eu tenho um mestrando que está concorrendo agora, então ele vai ir para essa linha, né, de produzir um alimento fermentado, né, um alimento fermentado com micro-organismos já isolados, né, do açaí e com características probióticas já comprovadas. Uma outra patente também do grupo seria a gente enriquecer polpa de açaí com GABA, né, que é esse neurotransmissor muito importante, né? Então a gente consegue também, com uma via biotecnológica, né, produzir o GABA, né, na polpa de açaí, e aí seria um alimento enriquecido, né, pela legislação brasileira. Então aqui seria o CEVAGBA, né, o nosso laboratório, que é o Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, né, a gente trabalha nessas 5 vertentes, né, em ciências agronômicas, em prestação de serviço, em controle de qualidade, né, na engenharia desses produtos naturais, na tecnologia e desenvolvimento de novos produtos e, obviamente, apoio à formação. Tá? A equipe ela é coordenada pelo professor Hervé, né, o chefe do laboratório. Tem também o professor Silvan, ele está no momento no pós-doc dele, né? Tem o professor Jesus, que é um professor do Instituto de Tecnologia, lá da Faculdade de Engenharia de Alimentos, tá? Eu, né? E o professor Newton Mutó, também da Faculdade de Biotecnologia, tá? Essa quantidade de pessoas aqui, pessoal, mudou muito em função da Covid, tá? Então eu deixei aqui, mas eu já estou falando que não são mais de 45 pessoas trabalhando no laboratório, mas a gente chegou até mais, tá? A gente chegou até mais de quantidade de pessoas, tá? Prestamos serviços para várias empresas, né? Então a gente presta serviço para empresas do setor de alimentos, de cosmético e de nutrição. Parcerias internacionais, então a gente tem parcerias tanto nacionais quanto internacionais, é facilitado, né, por causa que o professor Hervé, ele é belga, mas ele já se naturalizou brasileiro, mas assim, o professor Jesus fez o mestrado e doutorado dele lá na Bélgica, no segundo semestre eu já estou indo para o meu pós-doc lá na Bélgica também, então assim, a gente trabalha muito em parceria para trazer, né, essas tecnologias, né, dos países desenvolvidos para ser aplicado aqui, tá? Serviços oferecidos, a gente tem uma gama de serviços, né, porque, pessoal, nós estamos lá no Espaço Inovação, lá no Parque de Ciência e Tecnologia. Então, o Parque de Ciência e Tecnologia, ele é do governo do estado, né, uma área do governo, ele é do governo do estado, só que numa área cedida pela UFPA e pela UFRA, tá? Então, nesse Espaço Inovação, existem vários laboratórios, né, que são da universidade, e o CEVAGBA é um deles, tá? Existem outros laboratórios também da universidade e da UEPA, da UFRA, da Embrapa, né? A ideia é aglutinar, tá, pessoal? É desenvolver a nossa região, né? E para desenvolver a região, vem todo um conceito lá do empreendedorismo, que é a gente construir possibilidades de inovação. Então, o Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, ele vem com essa ideia, né, para atrair essa inovação, né, dos centros de pesquisa e gerar conhecimento para a população. Seria isso, pessoal. Muito obrigado. Deixa eu parar aqui. Parei de apresentar? Sim. Muito obrigada, professor, pela apresentação. Se alguém tiver algum comentário, ainda pode tentar enviar aqui pelo chat. No momento não temos nada. Se tiver um tempinho, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Ok, Beatriz. O senhor falou sobre a diferença de capacidade de retenção de compostos fenólicos e que o açaí se destaca nisso. E aí, uma coisa básica que eu gostaria de saber, o que determina numa planta a sua capacidade de reter alta concentração ou não de compostos fenólicos, conforme o seu amadurecimento? Isso, as plantas, ela possuem no metabolismo delas, né, o desenvolvimento desses compostos, né, que esse composto fenólico nas plantas, eles são muito como compostos de defesa, né. Então, por exemplo, se o açaí, ele tem uma incidência solar muito elevada, ele vai ter uma concentração de composto fenólico maior, porque vai tentar, é como se fosse uma proteção, né, como se fosse um filtro solar natural produzido pelo fruto,
né, para proteger ele da incidência solar. Tá? Então já tem estudos também, por exemplo, pegando o fruto de açaí da área que ele tem incidência solar e da área que não tem incidência solar, há uma diferença significativa na concentração de antocianina, né, nessas partes. Então, assim, de novo, pesquisa, né, estudar, a gente tem 300 plantas, né, no nosso banco de dados, a gente já fez essa pesquisa, e obviamente umas se destacaram melhores que as outras. Uhum. Bem, e nesse meio o açaí também. Isso. Muito obrigada, professor, pela palestra. Obrigado. E também gostaria de agradecer aqui o professor Schubert, que está respondendo as perguntas pelo chat. E só relembrando que a gente acabou de lançar bem aqui o link da lista de presença de agora. Calma, tem uma pergunta ali aqui que chegou, da Yasmin. Quais as principais entraves para o desenvolvimento de bioplásticos? Não vale, Yasmin, fazer essa pergunta, né? A minha bolsista fazendo pergunta para mim mesmo. E sendo que o trabalho, vale sim, que eu tô e sendo assistindo que o aqui, super trabalho interessada, sendo que professor. o teu trabalho de TCC vai ser nisso, né? Então, interessante, né, essa tua Mas aí pode ser pergunta. uma dúvida dos calouros também. Tá, entendi. Assim, o principal entrave, né, é no desenvolvimento, né, do processo fermentativo, né, para produzir esse bioplástico em quantidades apreciáveis, né, que vão poder, no futuro, obviamente, competir com esse mercado do petróleo, né? Mas, assim, ele não vai chegar numa concentração igual aos derivados do petróleo. Mas vocês têm que entender que a população mundial está mudando o seu conceito, né? Então, no futuro, não, a ideia é, tipo assim, eu não vou comprar esse produto porque, tipo assim, é de um plástico que vai demorar 400 anos para ser degradado, né? Então, a consciência da população vai mudar. Mas é o processo fermentativo, Yasmin. Assim, pode fazer engenharia genética, então já existem trabalhos com E. coli, né, fazendo engenharia genética nelas para ativar, né, esses genes de produção desses compostos, mas ainda está caminhando, assim, estamos na verdade aquilo, como eu falei, a gente está na fronteira do conhecimento, né? Bem, então, muito bom. Teve até calores aqui falando que iriam perguntar a mesma coisa, então, muito obrigada, Yasmin, por perguntar. E, mais uma vez, obrigada ao professor por essa palestra. Obrigada a todos os participantes, todos os calores que estão assistindo aqui. De novo, não esqueçam de preencher o formulário de presença. E lembrando que amanhã também nós vamos ter de novo o ciclo de palestras e que vai começar a partir das 17 horas. Então, obrigada a todos, uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos.